a presença de Pablo aqui em Portugal causou uma enorme expectativa entre muitos portugueses e muitos brasileiros aqui a residir, principalmente entre os conservadores da direita, não tanto por esta participação no Ironman, mas pela sua presença em Portugal depois de toda a campanha que ele realizou em São Paulo. E atenção que, Vítor, foi precisamente essa sua presença aqui que culminou agora com muito descontentamento e revolta por parte de muitos portugueses e brasileiros. E porquê? Porque Pablo Marçal comprometeu-se também a participar no maior podcast conservador de Portugal, precisamente no meu canal do YouTube, o canal Sérgio Tavares, e isso criou uma expectativa gigante aqui em Portugal. Vocês nem imaginam, as próprias figuras públicas, artistas, parlamentares da direita enviaram milhares de mensagens a congratular-me por essa entrevista, por esse podcast. Foi criada até uma transmissão no YouTube, foi feita divulgação em todo o país, mas agora pasmem-se, Pablo Marçal simplesmente não cumpriu. Falhou primeiro a primeira data que foi combinada com o seu assessor, o Leonardo Maiante. Isto, embora a transmissão já tivesse criada no YouTube, já tivesse sido feita toda a divulgação, mas falharam e depois a assessoria enrolou, sugeriu novas datas, sempre que nunca se concretizavam, e acabou todo este processo, obviamente, sem que houvesse a tal entrevista que tantos milhões de portugueses esperavam, mas que é aqui com um pormenor que me deixou bastante desagradado, é que no final nem a assessoria nem Pablo Marçal deram sequer uma resposta, uma justificação para esse incumprimento. Nada. Desde sexta-feira passada, a assessoria de Pablo Marçal deixou de responder às mensagens e agem como se nada tivesse acontecido. E como eu vos disse, neste momento está no YouTube criada uma transmissão com o cartaz de Pablo Marçal. Todos podem confirmar, todos podem ir ao YouTube na página do canal Sérgio Tavares, e a assessoria e Pablo Marçal simplesmente ignoram as mensagens, ignoram milhões de portugueses que esperavam por esta entrevista. Ou seja, Marçal, que está em Portugal também, não só para o Ironman, como vemos aqui nas imagens, mas também para dar palestras motivacionais, palestras sobre integridade, sobre poder pessoal, vem vender cursos milionários a Portugal, mas está a demonstrar uma falta de respeito e de consideração enorme pelos portugueses ao privá-los de uma entrevista que ele tinha combinado fazer, ele tinha aceito fazer. E pior ainda é que mostrou cobardia a não ser capaz de dar satisfações, de avisar ao menos que já não ia dar a entrevista. Foi uma falta de respeito, uma falta de consideração que não se entende. E eu próprio, Sérgio Tavares, fiquei em xeque perante Portugal. Eu tenho mais de 1 milhão de seguidores nas minhas redes e no canal do YouTube, e eu fiquei em xeque ao divulgar uma transmissão que não se concretizou e sobre a qual havia tamanha expectativa ao ponto de, imaginem, logo no primeiro dia em que foi anunciada a entrevista, já estavam milhares de pessoas à espera dessa live. E há uma coisa muito importante que eu tenho que vos dizer, é que não está em causa Pablo Marçal não dar a entrevista a Portugal. Isso não está em causa. Ele tinha o direito de recusar, ficávamos todos amigos na mesma, eu não teria criado a transmissão, eu não teria divulgado para todo o país. A questão é que ele aceitou, ele combinou o dia, combinou a hora, não cumpriu, adiou, voltou a não cumprir, voltou a adiar e no final acabou tudo isto sem sequer se dignar a dar uma única satisfação. Ou seja, parece que para comprar cursos milionários os portugueses já servem, mas para verem respondidas perguntas legítimas, para ouvirem e responder a questões do povo português, para isso os portugueses parecem já não servir e já não prestar. E aí tenho que dizer, antes de concluir, desculpem-me, a diferença que há entre Jair Bolsonaro, por exemplo, que quando prometeu uma entrevista para Portugal no meu canal, ele cumpriu. Jair Bolsonaro presenteou os portugueses e brasileiros aqui a residir com esse gesto, não falhou. E atenção que Bolsonaro é uma pessoa muito, mas muito mais importante do que Pablo Marçal. E obviamente eu não estou a falar de barato aqui, isto que vos estou aqui a partilhar convosco. Eu tenho todas as mensagens do WhatsApp trocadas com os seus assessores, tenho as provas todas de que ele acedeu a dar a entrevista, sugeriu dias e horas e terminou a faltar então ao respeito e à consideração a mim e a 10 milhões de portugueses e brasileiros aqui a residir, ao nem sequer dar uma satisfação. E posso-vos dizer, e agora terminando então, que para esta entrevista com Pablo Marçal, eu, Sérgio Tavares, perdi imensos seguidores no YouTube,
e no Instagram. Recebi imensas mensagens de ódio de brasileiros revoltados comigo por eu querer entrevistar o Pablo Marçal, brasileiros que me diziam que ele era um traidor da pátria, que ele servia apenas para dividir a direita, que ele era um picareta, que ele era o Pablo Farsal, que era uma farsa e tudo mais, e mesmo assim eu mantive-me convicto, fui em frente com a entrevista, porque o meu papel enquanto repórter é perguntar, é fazer questões, é informar, seja quem for. E a retribuição de Pablo Marçal foi esta, uma completa falta de respeito e consideração que não permitiu que partilhássemos com Portugal a sua vida, o seu percurso, e que respondesse a questões simples. Eu iria perguntar se ele apoiava o impeachment de Alexandre de Moraes, ia perguntar a Pablo Marçal o que é que ele pensa do sistema eleitoral do Brasil, no qual os eleitores não têm domínio direto com os seus 5 sentidos sobre o voto. Iria perguntar também o que é que ele acha sobre os exilados do 8 de janeiro, perguntar porque é que em tempos ele referiu que a diferença entre Lula e Bolsonaro era apenas um dedo, perguntar sobre a polémica com Silas Malafaia, com Paulo Figueiredo, perguntar quem é que ele apoia agora no segundo turno para as eleições de São Paulo, se ele vai apelar ao voto nulo ou combater o comunismo e apoiar Nunes, perguntar tantas outras coisas, porque é que tantos brasileiros chamam picareta, o que é que isso sequer significa, que nós em Portugal não sabemos, fora todas as questões do âmbito financeiro, pois aí iria estar nesse podcast também um influencer, um dos maiores influencers na área financeira, para fazer questões, e os portugueses poderiam fazer questões também no Superchat em direto. Infelizmente, então, essas questões ficarão por responder, e quem quiser ver Pablo Marçal em Portugal terá que pagar cursos, pagar palestras.